Evangelho de Mateus, no capítulo 3. Aconteceu uma guerra aqui do lado? Hã? As crianças? Ah, então aconteceu mesmo. Evangelho de Mateus, no capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 12. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, dizendo: arrependei-vos, porque o reino do céu chegou. Porque é dele que o profeta Isaías disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. João usava roupas feitas de pelo de camelo e um cinto de couro, e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Os habitantes de Jerusalém e de toda a Judéia e de toda a região do Jordão iam até ele, e eram batizados por ele no rio Jordão, confessando os seus pecados. Mas quando ele percebeu que muitos fariseus e saduceus iam ao lugar que ele batizava, disse-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi fruto próprio de arrependimento. E não fiqueis dizendo a vós mesmos: Abraão é nosso pai. Eu vos digo que até dessas pedras Deus pode dar filhos a Abraão. E o machado já está posto à raiz das árvores. Aquela que não produzir bom fruto será cortada e lançada no fogo. Eu, na verdade, vos batizo com água, tendo por base o arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu. Eu não sou digno de carregar suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz na mão a sua pá e limpará a sua eira e recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que não se apaga. Essa é a palavra do Senhor, amém? Senhor, eu peço que o Senhor libere sobre esse ambiente, Deus, iluminação espiritual agora, Senhor. Senhor, eu peço que apesar de mim, apesar de nós, o Senhor fale. Libera espírito de sabedoria e de revelação aqui. Senhor, eu peço que a Tua luz invada esse lugar, dissipando as trevas. Senhor, eu peço que o Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, nos conceda a graça de ouvir a Ti na Tua palavra. Torna esse momento sagrado, Senhor. Torna esse momento sacramento. Torna esse momento sarça ardente, lugar santo. Precisamos para que nossa vida seja mudada. Em nome de Jesus. Amém. Esse texto de Mateus, ele é um desenvolvimento daquilo que nós já temos falado. O que nós estamos aprendendo é que aqui em Mateus, o evangelista, o autor do Evangelho de Mateus, está ensinando para os seus ouvintes, ensinando para a igreja que ele pastoreava, que Jesus é rei. E porque Jesus é rei, ele tem um reino. Nós chamamos esse reino, nós estamos chamando nessa série, de o reino teocrático de Yeshua. Eu estou dando esse nome porque existe um material que tem me influenciado muito nas minhas leituras, que é chama
The Theocratic Kingdom of God, o reino teocrático de Deus, o reino de Deus teocrático. E é uma série de 3 livros muito grandes, falando só sobre o reino de Deus, é um tratado teológico muito grande, de George Peters, não existe em português, e nem em Kindle direito, então é muito ruim de ler o livro, muito difícil conseguir ele. Mas ele tem sido um dos autores, um dos melhores autores para explicar sobre reino de Deus na nossa geração. Apesar de eu não concordar com tudo que ele fala no livro dele, a minha linha de pensamento é diferente da dele, mas de fato a gente tem que reconhecer a autoridade que esse irmão tem. Reino de Deus é o assunto que Jesus mais falou, e é um dos assuntos mais importantes para a sua vida. Você entendeu o que significa reino de Deus? Significa você não viver sem propósito. Porque o reino é o propósito de todo ser humano. Talvez você nunca colocou com essas palavras, mas Jesus disse que se nós buscarmos o seu reino, em primeiro lugar, as demais coisas serão acrescentadas na nossa vida. A questão é, o que é o reino? Como que eu vou buscar algo que eu não sei o que é? E com os ensinos que estão desenvolvidos aqui no Evangelho de Mateus, uma clareza maior sobre o significado do reino de Deus pode brilhar no seu coração. O que acontece é que a verdade sobre o reino de Deus, ela não é uma verdade inventada no Novo Testamento, ela é uma verdade que já vinha em desenvolvimento em todo o Antigo Testamento, e aqui no Novo Testamento ela vai recebendo nuances mais objetivas sobre como nós devemos viver à luz desse reino. Então, quando eu falo de reino teocrático de Yeshua, o que eu quero dizer literalmente é sobre o reino milenar de Cristo. Nessa igreja nós cremos que quando Jesus voltar, Ele não vai voltar para nos levar para morar no céu. Nós não cremos que vai acontecer um arrebatamento antes da grande tribulação. Na verdade, nós acreditamos que isso é um grande atrapalho para o pensamento teológico. O que nós acreditamos é que a igreja vai estar na terra durante a grande tribulação, porque em toda a Bíblia é ensinado que os cristãos sofrem. Atos 14, 22 diz, por muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Então, se você é um cristão, você vai sofrer. Seja passando pela grande tribulação ou não, porque se você morrer antes, você não passa, mas você vai sofrer. E nós não cremos em arrebatamento secreto, ou seja, que Jesus vai voltar de repente e nós vamos sumir daqui e morar no céu. Não. Sim, a Bíblia fala sobre arrebatamento. Arrebatamento significa que quando Jesus voltar, nós vamos subir ao encontro dele no ar. Isso vai acontecer mesmo. Quando isso acontecer, nossos corpos serão transformados. Mas, depois disso, nós acreditamos que Jesus vai descer e vai estabelecer um reino de verdade, reino, como diz no dicionário, nessa terra. Ou seja, o que eu estou procurando ensinar aqui nesses dias é que reino de Deus não é uma força que Jesus exerce no nosso coração. Não são valores que nós vivemos. Não é poder, não é avivamento. Todas estas coisas podem ter relação com o reino de Deus, mas não são o reino de Deus. Eu e o Gui, lá da chácara do CBP, nós estamos traduzindo um material com todos os versículos do Novo Testamento, que as pessoas buscam olhar e dizer que o reino de Deus já é uma coisa que está presente agora. Quando estiver pronto, a gente vai distribuir para você. Vai provar para você que a igreja brasileira está abraçando um grande engano quando fala sobre reino de Deus sendo algo semelhante a avivamento, algo semelhante a transformação social ou qualquer coisa assim. Todas essas coisas são importantes. Mas reino de Deus é a grande esperança da Bíblia.
quando as pessoas sofrem no Novo Testamento, quando as pessoas sofriam no Antigo Testamento, o que levava elas a perseverarem no meio do sofrimento era a esperança do reino de Deus. O que está sendo ensinado ultimamente na igreja é que o reino de Deus acaba com todos os teus problemas. E isso é uma mentira. O que a Bíblia ensina é que o reino de Deus vai dar sentido a todos os teus problemas. Ou usando a linguagem de Paulo, os sofrimentos do presente não podem se comparar com a glória que há de ser revelada em nós. Então aqui em Mateus é isso que está sendo ensinado, sobre que Jesus é o rei. Jesus tem um reino. Como nós devemos nos comportar e viver para que possamos participar desse reino? Só que aqui em Mateus capítulo 3, há uma mudança. Até agora nós vimos capítulo 1 e 2, e Jesus é apresentado como rei, por causa da sua genealogia, do seu nascimento, por causa de como reis e sábios o adoraram. E também nós aprendemos sobre a morte das crianças que aconteceu no capítulo 2 também, mostrando como que do Egito chamei meu filho. Lembra? A gente falou da última vez? Agora nós vamos ver algo, vai ter uma mudança no Evangelho de Mateus aqui. Ele vai sair dessa parte mais introdutória, e ele vai começar a mostrar a mensagem do reino de Deus por meio de narrativas do deserto. Ele vai mostrar a história de João Batista no deserto, e depois ele vai mostrar a história de Jesus no deserto, capítulo 3 e capítulo 4. E essas duas narrativas, elas nos ensinam sobre o reino de Deus, mas não por meio simplesmente de um discurso, mas por meio de mostrar a vida desses dois personagens centrais da história. João Batista como o precursor de Jesus, Jesus como aquele que é o centro da história. Os dois tendo experiências muito importantes para entender o reino a partir desse lugar chamado deserto. Então hoje nós vamos aprender sobre a mensagem do reino de Deus a partir dessa história de João Batista. No próximo sermão, nós vamos aprender sobre o momento que João Batista e Jesus se encontram, que é o momento que Jesus é batizado. Depois nós vamos olhar Jesus no deserto, mais para frente. E depois de ver Jesus no deserto, nós vamos ver a primeira vez que Jesus chama os seus discípulos. Então existe uma sequência aí. João Batista no deserto preparando o caminho. Jesus e João Batista se encontrando. Jesus encontrando o diabo no deserto. E depois de vencer o diabo, Jesus encontrando os seus discípulos e chamando os seus discípulos para andarem com ele. E provavelmente quando a gente chegar nessa parte, a gente vai gastar mais de um sermão para falar sobre isso. Mas vamos para a nossa palavra de hoje, a mensagem de hoje. Então o nome da mensagem é a mensagem do reino. E eu quero mostrar que a mensagem do reino de Deus, a partir dessa passagem aqui, Mateus está falando sobre pelo menos, não é exaustivo, mas pelo menos, 3 verdades. Primeiro é que o evangelho do reino, a mensagem do reino, ela tem um ambiente. Segundo, que ela tem um estilo de vida que demanda daqueles que anunciam o evangelho. Estilo de vida. E, em terceiro, a mensagem do reino tem um conteúdo específico. Ok? Então nós vamos falar sobre ambiente, estilo de vida e conteúdo. Em primeiro lugar, o ambiente da mensagem do reino de Deus é um ambiente inóspito nesta era. Vamos começar lendo. Mateus capítulo 3, versículo 1. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Está vendo aí a palavra deserto? João Batista estava no deserto, e no versículo 3, citando Isaías 40, versículo 13, ele fala que João Batista é a voz que clama no deserto. Então nós temos esse lugar, deserto. E deserto, então, é o lugar do evangelho. Deserto é o ambiente da mensagem do reino de Deus. Por que isso? Em primeiro lugar, porque João Batista era persona non grata no meio da sociedade daquela época.
João Batista não era bem visto pelas pessoas da sociedade da época, os reis e poderosos da sua época. Nós estamos encerrando o capítulo 2 e iniciando o 3, então ao ler você percebe que o sistema do mundo perseguiu Jesus e matou várias crianças, e todos esses estavam envolvidos com o quê? Com o reino. Então você percebe que naquela época havia uma perseguição contra tudo aquilo que significava a realidade do reino de Deus. João Batista, assim como Jesus, não era bem-vindo no sistema do mundo, não era bem-vindo nos banquetes dos reis, não era bem-vindo naquela sociedade. Por que João Batista não era bem-vindo? Por que João Batista não era bem aceito? Ele então inicia um ministério no deserto, longe da sociedade, longe de tudo aquilo que significava importância, grandeza e glamour. João Batista não ia ser convidado para uma festa, porque provavelmente ele ia acabar com a festa. João Batista nunca ia ser convidado para estar num palco junto com um político nas eleições, que provavelmente ele ia atacar o plano daquele político. João Batista não ia ser chamado para um aniversário, porque provavelmente ele ia acabar com a festa. João Batista não ia ser chamado para um casamento, porque provavelmente ele ia acabar com o casamento. Porque João Batista andava num ritmo diferente. Ele andava no ritmo da mensagem do reino de Deus. E ele foi tão possuído, consumido por essa mensagem, que ele precisou se mudar e morar em outro lugar. Os pais dele foram primeiro, com ele. Mas acredita-se que no deserto havia uma comunidade de pessoas que moravam lá, os essênios, da onde nós temos os rolos dos escritos do Mar Morto, da comunidade Qumran. Provavelmente João Batista morou com essas pessoas. E quem eram essas pessoas? Essas pessoas que moravam no deserto nessa época eram pessoas que não eram bem vistas em Israel, porque abraçavam um estilo de vida diferente. Não eram daqueles que os reis iriam chamar para conversar sobre teologia, como aconteceu no capítulo 2, quando Herodes pergunta onde iria nascer o rei, e ele tem saduceus e fariseus ali. Ou seja, doutores da lei, pessoas que entendiam da Bíblia e queriam ser chamados. João Batista nunca ia ser chamado para responder algo assim. Porque João Batista não estava falando de teoria. João Batista estava apontando para o coração das pessoas por meio da sua mensagem. E por isso ele pregava no deserto. Em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 38, existe uma frase célebre que a gente não presta atenção no contexto dela. A frase diz assim: homens dos quais o mundo não era digno. O que Hebreus 11 está falando é sobre grandes homens de Deus que viveram nessa terra. Homens dos quais o mundo não era digno, vírgula, que viveram errantes no deserto. Os homens que esse mundo não era digno não andavam no ritmo desse mundo, e por isso viveram errantes, peregrinos no deserto, porque esse mundo não está andando no ritmo do reino de Deus. E portanto eles estão no deserto. Por isso João Batista está no deserto proclamando. E óbvio, não é só por causa disso que João Batista está no deserto, mas existe também um motivo teológico por detrás disso. Porque a palavra diz que do deserto haveria uma voz que clama no deserto, como diz Isaías 40, versículo 3. E é interessante você pensar em Isaías 40, versículo 3, porque essa passagem, Isaías 40 como um todo, está falando sobre fim do exílio. O profeta Isaías, ele está falando para que se levante uma voz no deserto que diga para Israel: os seus pecados foram perdoados. João Batista está fazendo isso. João Batista está chamando pessoas para o deserto. E é interessante que não é apenas que tem uma voz que clama no deserto: prepare o caminho do Senhor. Mas o texto também diz: voz do que clama, prepare no deserto um caminho para o Senhor. Sabe o que significa? Deserto sempre fala de um lugar onde Deus fala. Porque foi no deserto que ele deu a lei. Oséias capítulo 2, versículo 14: eis que eu atrairei ao deserto e falarei ao seu coração.
Deserto é um lugar de encontro com a verdadeira palavra de Deus. A verdadeira palavra de Deus não vai estar na agitação dos grandes centros. A palavra de Deus não vai estar onde tem pompa, onde tem fama, porque a palavra de Deus vem para acabar com isso. Ela vem para derrubar com os ídolos desta era. E se você quer ouvir Ele, você tem que sair disso. Jesus não estava conquistando os montes da sociedade, estabelecendo o reino. João Batista também não. João Batista estava fora. João Batista era um literal fracasso aos olhos, talvez, dos seus pais, dos seus amigos. Poxa, você deveria de ter uma igreja, João Batista. João Batista, você deveria de estar bombando por aí nas conferências. Não! Porque eu não quero andar no ritmo deles. Eu não quero cantar a música que eles estão cantando. Eu não quero tocar o som que eles estão tocando. Eu estou num ritmo diferente. O ritmo do deserto, onde só tem Deus falando. Você tem Deus e pedra. Você vai ter que se ocupar com um dos dois. João Batista tinha um estilo de vida. E não apenas um ambiente onde essa mensagem era proclamada. Se você continuar lendo comigo no versículo 4, diz: João usava roupas feitas de pelo de camelo e um cinto de couro e alimentava-se de gafanhoto e mel silvestre. Irmãos, eu quero que você saiba, Deus não gasta tinta. Não teria sentido Mateus escrever sobre as roupas e a alimentação de João se não fosse importante. Você vai perceber que fala da vida de muita gente na Bíblia e não fala muitas vezes sobre o que as pessoas comem e o que elas vestem. Então tem que ter algum sentido ele estar falando das vestimentas e da alimentação de João. Sobre o que ele está falando? Ele está falando que a mensagem do reino de Deus demanda um estilo de vida. Demanda um estilo de vida daqueles que a proclamam. João Batista, em primeiro lugar, as suas roupas. As roupas de João Batista são interessantíssimas. Por quê? Porque se você ler 2 Reis, capítulo 1, versículo 7, você tem um diálogo de um rei com os seus súditos, e o rei pergunta: como era esse homem aí que vocês estão falando? E os súditos falam assim: era um homem vestido, roupa de pelo de camelo e um cinto de couro. E aí o rei responde: é Elias o tesbita. O rei sabia que Elias vestia aquela roupa. Então João Batista vai e veste a mesma roupa que Elias. Agora a questão é a seguinte: por que Elias vestia essa roupa? Então talvez alguém metido a achar metáforas na Bíblia vai dizer: porque cinto representa isso, pelos de camelo representa aquele outro. Não, representa só uma coisa: porque eles eram profetas, porque eles falavam a verdade, eles eram pobres pra caramba. Eles falavam uma mensagem que aqueles que tinham dinheiro não queriam pagar para o ministério deles existir. Elias era pobre. E João Batista veste a mesma vestimenta de pobreza que Elias. O estilo austero, difícil, do estilo de vida de dificuldade que os profetas viviam, João Batista veste o mesmo manto. E sabe o que Mateus está dizendo para os seus discípulos? A mesma coisa foi destinada para você. Como que você se veste? Suas roupas são para fingir que você não é tão pobre? Sua roupa é uma vitrine da sensualidade da sua alma? Porque a Bíblia diz que os cristãos devem se vestir com modéstia, discrição, simplicidade. As vestes de João Batista eram uma mensagem contra a idolatria daquela geração. As suas vestes são uma mensagem em relação ao quê? Porque vestir é expressar ou esconder. O que você esconde? Ou o que você quer expressar?
com a maneira que você se veste? Eu baixei esses dias um aplicativo de roupa de alta moda para saber como é que eram os preços. Gente, o negócio é tão doido que tem marcas que eu não sabia que existia. Porque tá ligado? Tem a alta moda, que é tipo assim, né? O leitinho desnatado aí, Ângelo, fica para baixo. Você classe C, classe D, fica para baixo. Quem já ouviu falar do tênis Ash? A-S-H. Eu nunca tinha visto. 5 mil reais. Aí tem a parte de mulher, uma bolsa, 10 mil reais. Uma camiseta branca, 3 mil reais. 3 cadol. Quanto que vale o outfit do gordinho, né? A gente tem uma sociedade que idolatra a roupa e adquire status social por meio da roupa. Que tipo de roupa devem vestir aqueles que são pobres de espírito? Porque deles é o reino. O reino de Deus mexe no seu guarda-roupa. Se você quer ser do reino de Deus, seu guarda-roupa vai ser afetado. E não só o seu guarda-roupa, querido. João Batista comia gafanhoto e mel silvestre. Não pense que é uma coisa louca. Era normal isso, ok? As locustas que eram torradinhas e que botava melzinho e comia. Que bênção, só tem um problema, ele só comia isso. Não era tipo assim, não, vai ter isso aqui no café, mas depois de comer outra coisa. Não, ele só comia isso. A Bíblia fala que algumas pessoas têm um seu Deus chamado sua barriga, seu ventre. Existem 2 tipos de pecado da glutonaria. Vamos ver se eu me lembro. Tem a laimargia e a gastrimargia. Gastrimargia significa a idolatria de comer muito. A laimargia é a idolatria de comer bem. Você quer uma coisa mais... Você não quer comer muito, você só quer uma coisa mais fina. Né? Não é que você é arrogante, você só tem um gosto apurado. João Batista não comia no fogo de chão. Não. Primeiro porque ele estava ciente da pobreza ao redor dele, ele não ia comer um prato de comida, sendo que tinha gente ao redor dele que passava fome. Mas também porque ele não queria andar na idolatria da glutonaria da sua geração. Não estou dizendo que você não pode comer uma comida decente, mas a sua definição de decente, cuidado. Pode ser uma adoração a um falso Deus. E Mateus está ensinando para a sua geração. João Batista proclamou a mensagem do reino no deserto. Ou seja, as pessoas não gostavam dele e ele foi isolado. E talvez você vai ser isolado também. Mas não só isso, ele tinha um modo do que ele comia e do que ele vestia, que era diferente da sua geração e denunciava a idolatria. E você está sendo chamado para a mesma coisa, se quer proclamar a mesma mensagem. Todos nós fomos chamados a proclamar a mensagem do reino. Mas saiba, existe uma demanda, uma exigência sobre como nós vamos viver para proclamar essa mensagem. Não adianta a gente fingir que é do reino. Mas não para por aí. A mensagem do reino de Deus também tem um conteúdo. Não apenas ela tem um ambiente, o deserto. Não apenas ela demanda um estilo de vida como as vestes e a alimentação de João Batista. Mas a mensagem do reino tem um conteúdo. Ou seja, ela acontece no ambiente. Ela tem um tipo de pessoa que a proclama, mas tem algo que é proclamado. Olha o texto. No versículo 2, João Batista diz o quê? Arrependei-vos porque o reino do céu chegou. Amém?
Você não pode pensar que era só isso que João falava, tá? Só essa frase, para sempre. Isso aqui é um resumo do que ele falava. É um resumo da mensagem dele. E nossa geração, e os avivalistas da nossa geração, e os proféticos da nossa geração, estão dizendo que reino de Deus é avivamento. Que reino de Deus é dominar as esferas de influência da sociedade. Vamos ver o que ele quer dizer com isso então aqui. Bom, versículo 7. Mas quando ele percebeu que muitos fariseus e saduceus iam ao lugar em que ele batizava, disse: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira futura? Perceba esse termo, ira futura ou ira vindoura. Ele tem uma relação direta com o reino vindouro. O reino está vindo e a ira está vindo. É a mesma mensagem. Quando ele está dizendo para os fariseus: vocês estão querendo fugir da ira vindoura, é como se ele estivesse dizendo: vocês estão querendo fugir do reino? Ou seja, o rei está chegando, e ele vai pedir contas da maneira que você está vivendo. Você acha, porque ele estava batizando as pessoas, então ele está dizendo para os fariseus: você acha, cara, que só porque você é judeu, você vai ser livre do juízo que Deus vai trazer quando ele estabeleceu o seu reino? Não! A mensagem do reino fala da ira de Deus vindo para acabar com tudo aquilo que é contrário ao seu reino. Vamos continuar lendo. Versículo 10, uma palavra de vitória, irmão. O machado já está posto à raiz das árvores. Aquela que não produz bom fruto será cortada e lançada no fogo. Qual a relação de reino, ira e fogo? Total. No reino de Deus, Deus como um rei vai se manifestar, e ele vai ter sua ira contra tudo aquilo que é contra o seu reino. E essa ira vai se consumar em um lago de fogo, a Bíblia diz. Inferno existe. E inferno não é a ausência de Deus. Inferno é a presença da ira de Deus em forma de fogo. Um dia, todos os seres humanos vão ressuscitar no reino de Deus. Só que aqueles que tiverem feito a vontade de Deus vão para a vida eterna. E aqueles que não tiverem feito a vontade de Deus vão para a morte eterna. Sabe o que é morte eterna? Não é morrer fisicamente. Porque você vai ressuscitar e vai ter um corpo que não morre mais. Então, Deus vai colocar todos aqueles que não obedeceram à verdade do reino em um lugar chamado Tofete, ou Vale de Rinom. É um lugar ao fundo, atrás de Jerusalém. E lá vai ter o fogo da ira de Deus. Só que as pessoas vão estar lá com um corpo ressurreto, ou seja, elas eternamente vão estar num lugar sendo queimadas sem poder morrer. E o fogo não é qualquer fogo, é o fogo da ira e o ódio, e o desgosto, e a raiva, e o nojo que Deus tem do pecado. Sabe esse negócio que Deus odeia o pecado, mas ama o pecador? É uma verdade parcial. Não tem como eu odiar o que você faz se eu não odiar você. Ah, claro que não, meu querido. Quem está fazendo o crime? Você. Tem como mandar o crime de alguém para a cadeia sem mandar o criminoso? Os dois estão muito ligados. Deus odeia quem pratica a iniquidade. Não é a iniquidade só, é quem pratica. Porque tem uma coisa que Deus ama mais do que você, não sei se você sabe, chama Ele mesmo. Deus ama a glória dele acima de tudo. Não, você não é o centro do evangelho. A glória de Deus é.
o centro do Evangelho. E se sua vida não reflete essa glória, quando esse reino chegar como um machado que vai na raiz da árvore, derruba a árvore, e a árvore é lançada no fogo, assim vai ser. E que árvore que vai ser cortada e lançada no fogo? A árvore que não tem fruto. Que fruto, irmão? Arrependimento. Arrependimento. Porque a mensagem do reino não é só uma mensagem de juízo. É uma mensagem de juízo, sim, de arrependimento e de salvação. Ele não fala somente sobre juízo aqui. Ele também fala de arrependimento e salvação. Mas vamos aprofundar um pouco mais na parte do juízo para você sentir mais o gosto. Quando chegar a hora de se arrepender, se arrepende com mais vontade. Olha o versículo 11. Eu vos batizo com água, tendo por base o arrependimento. Ou seja, batismo é uma coisa séria no cristianismo. Quando alguém se arrepende dos pecados, ela deve ser batizada. Você não deve questionar isso. É que eu não concordo muito. Tranquilo, vai para o inferno. Então, eu na verdade vos batizo com água, tendo por base o arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim, ele é mais poderoso que eu. Eu não sou digno de carregar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e... o que mais? Ele vai queimar as árvores do fogo, ele vai ter ira. Sabe o que esse fogo aqui é? É o fogo da ira de Deus. Tem 2 batismos para acontecer. Com o Espírito Santo, sobre todos aqueles que arrependem. Ou com fogo, sobre aqueles que não arrependem. Batismo com fogo não é um negócio legal não, querido. É um negócio muito ruim. Tudo bem se você ora, oh Deus me batiza com fogo. Ele não vai mandar a ira te destruir se você orou isso, ok? Deus é meio burro. Orou errado. Entrou oração no botão errado. Pá, morreu. Não. Ok? Deus não é um demônio. Deus é um pai no caso. Mas o sentido do texto é negativo. Batismo de fogo é o contrário de batismo no Espírito aqui nesse sentido. É óbvio que o Espírito é fogo. Mas ele é fogo até para matar os pecadores. Não sei se já parou pensar nisso. Ou seja, aqueles que arrependeram ao ouvir a mensagem do reino, foram batizados nas águas e serão batizados no Espírito Santo. Aqueles que ouviram a mensagem do reino e não arrependeram, vão ser batizados no fogo, ou seja, eles vão para o inferno, para o lago de fogo. É isso que ele está dizendo. Mas e se a pessoa arrepender? Porque ele diz isso. Arrependei-vos, no versículo 2, porque está próximo o reino. O que é arrependimento? Infelizmente as pessoas estão dizendo por aí que arrependimento é mudança de mente. Arrependimento é mudança de mente. Querido, não. A palavra metanoia em grego significa mudança de mente. Mas o que os apóstolos queriam dizer quando falavam metanoia não era só isso. Quando eles falavam arrependimento não era só isso. Você não pode fazer uma interpretação do texto em cima de um sentido isolado da palavra. Quando eles falavam de arrependimento, eles falavam de um retorno total da pessoa a Deus. Não é só mudança de mente, é mudança de mente. Mudança de mente, você muda a mente e continua fazendo a mesma coisa errada. Você acrescenta doutrina na sua vida e continua vivendo do mesmo jeito errado. Não é mudança de pensamento, é uma mudança ontológica, uma mudança do ser, uma mudança total da sua vida. Arrependimento é, eu estou no centro, e agora eu saio do centro, e Cristo é o centro, e Cristo é o Senhor, e tudo é para Ele, e Ele é o centro de tudo. Isso é arrependimento. E se você nunca teve uma experiência real de fazer com que tudo que você é deixe de ser o centro e Deus passe a ser o centro, e a partir disso você desenvolva gradualmente uma vida que cada vez mais Deus é o centro, seu batismo não será no Espírito, seu batismo será de fogo, a ira de Deus permanece sobre você. E aqui os fariseus do tempo de Jesus falavam, a gente é filho de Abraão, e João Batista disse,
Você pode dizer que é parente de Abraão, você vai para o inferno igual. Linguagem atualizada. Não importa. Não importa se você é evangélico. Não importa quantos anos você tem de evangélico. Deus não conta horas de culto como horas de voo de experiência para você entrar no reino. Só arrependimento. Virar as costas, essencialmente, espírito, alma e corpo, mente, emoção, vontade, tudo se voltar para Ele. Tudo entregar para Ele, dizer, você é o Senhor. Você é o Senhor, você é o Rei, eu perdi, eu não tenho mais chance, não tenho o que fazer mais com a minha vida, tem misericórdia de mim. Caso contrário, isso não é arrependimento. Mas se você arrepender de verdade, ou seja, se você realmente virar as costas para o pecado hoje, e realmente se voltar na direção de Deus, Ele promete não só um batismo nas águas, Ele promete um batismo no Espírito Santo. E o que é batismo com o Espírito Santo? O povo gosta de complicar. Batismo com o Espírito Santo é quando eu falo em línguas. Querido, se fosse, não ia estar cheio de evangélico endemoniado falando em línguas. Ok? Óbvio, é línguas falsas. Dom de línguas é de Deus, é verdadeiro. Todo evangélico falando em línguas é de Deus? Não! Não é. Isso foi o que causou um problema na mente de William Seymour no início do movimento pentecostal. Ele via as pessoas falando em línguas e vivendo que nem demônio. Batismo com o Espírito Santo. Sabe como é que é batismo nas águas? A palavra baptizo, em grego, é a mesma palavra para... Sabe quando você vai tingir uma roupa, que você coloca ela na tinta e deixa ela mergulhada até ela pegar a tinta? Isso é batismo. Tem gente que foi batizado no Espírito Santo por aspersão, né? Só caiu um gotinho aqui. Não me molha muito não, né? Deus quer mergulhar você no Espírito até que você pega as cores do Espírito, o fruto do Espírito, o caráter do Espírito. Só assim você vai poder experimentar de fato o reino de Deus. Só assim você vai poder entrar no reino de Deus. Quem não nasceu da água e do Espírito não pode entrar no reino. Quem não foi batizado no Espírito, desculpa, não vai entrar no reino. Se eu não falo em línguas, não. Não é isso. Ok? Você pode ser batizado no Espírito Santo e não falar em línguas. O que acontece é que você não pode ser batizado no Espírito Santo e viver igual. Se você foi batizado, sua vida muda. Você vai ter dons, vai ter poder, vai profetizar, vai falar em línguas, vai. Mas tem uma coisa muito maior. Arrependimento profundo. Deixar de ser o centro. E Jesus passar a ser o centro. Em Efésios, capítulo 1, versículo 13, diz que o Espírito, ele fala assim: vocês ouviram a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele vocês creram, e foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia, o penhor da herança de Deus, o resgate da herança de Deus. O que ele está dizendo é o seguinte: quem recebe o Espírito Santo, recebe a garantia de que um dia vai entrar no reino. Como que eu posso saber que eu faço parte desse reino? Se esse Espírito está sobre mim. Você pode ser uma pessoa correta, você pode ser a pessoa certa, você pode ser um evangélico, você pode ser um católico, você pode ser um espírita. Não é o que você faz, é que tipo de pessoa você é. E você só vai mudar quem você é quando Deus mudar quem você é, e não quando você se mudar. A mensagem é
que o Deus que criou tudo, um dia vai restaurar tudo que foi manchado com o pecado. Mas o fato é que você também está manchado com o pecado. E Ele precisa punir você por causa disso, destruir você por causa disso. Mas Ele não quer fazer isso. Por isso Ele enviou o Filho dEle, para que o Filho dEle, sendo crucificado, fosse punido com a punição que você merece. Mas agora você tem João Batista nessa passagem falando para você: arrependa, porque esse reino está vindo. E se você não arrepender, você não vai participar desse reino. Eu ouvi uma expressão essa semana: o reino claustrofóbico do ego. Se você não abandonar o reino claustrofóbico do teu ego, para abraçar o reino de Deus e suas implicações. Que implicações? O deserto. Ou seja, provavelmente suas relações sociais vão ser prejudicadas se você é realmente do reino. Porque se você é uma pessoa do reino, por mais que você queira o bem de todo mundo, o bem que você mais deseja é o bem de Deus, a glória dele acima de tudo. Portanto, você não vai rir de piada que Jesus não está rindo. Portanto, você não vai retuitar o que Jesus não está retuitando. Portanto, você não vai dar like no que Jesus não está dando like. Portanto, você não vai ecoar qualquer coisa desta era e desta geração que não é eco daquilo que Jesus é. E, portanto, isso pode te levar a um deserto social, a um deserto até mesmo existencial. Mas também o seu estilo de vida, o que você veste, o que você come, como você gasta o seu dinheiro, tudo isso vai ser afetado. Se não está sendo afetado é porque você não sabe ainda o que é o reino de Deus. Você é um evangélico que vai para o inferno, só isso. Mas se você quer fazer parte desse reino, você precisa arrepender, submeter a Ele. E arrepender acontece em um momento da vida? Sim, mas também é um processo dia a dia também. De dia após dia, deixar Jesus ser o centro, e você sair do centro, para que o Espírito venha sobre você, e te empodere a viver em santidade.